Olá. Apesar de várias vezes utilizar um tom ácido e até mesmo irônico quando trata da economia burguesa, é importante observar que Marx procura sempre tratar com dignidade os autores com que está dialogando, sobretudo aqueles que procuravam efetivamente desvendar o que era a sociedade que estava nascendo. Este é o caso, por exemplo, dos fisiocratas, analisado por Marx em seu livro Teorias da Mais-Valia, volume 1, no capítulo 2. Neste texto, Marx observará que coube aos fisiocratas serem os verdadeiros pais da economia política moderna. Dirá ele, a análise do capital dentro do horizonte burguês coube essencialmente aos fisiocratas, os verdadeiros pais da economia moderna. E por que eles são os verdadeiros pais da economia política moderna? Marx responde na sequência, coube a eles analisar os diversos elementos em que tem existência ou se decompõe o capital durante o processo de trabalho. Não se pode censurar os fisiocratas por terem, como todos os seus sucessores, considerado como capital estes modos materiais de existência, instrumentos de produção, matérias-primas, etc., separados das condições sociais em que aparecem na produção capitalista. Ou seja, na forma em que, genericamente, são elementos do processo de trabalho, dissociado da forma social, erigindo, assim, o modo capitalista de produção em modo eterno e natural de produção. Ora, com isto, Marx quer dizer o quê? Que para a realização de um determinado processo de produção, sempre se fazem necessários elementos básicos, seja o material sobre o qual se vai trabalhar, os instrumentos de produção que se vai utilizar para operar sobre aquele material que resultará na elaboração de um produto e mesmo a maneira como o trabalho será organizado para realizar a produção. São elementos constitutivos do processo de trabalho. No entanto, os fisiocratas, embora tenham retido os elementos mais gerais do processo de trabalho, não se direcionaram ou não atentaram para a especificidade do processo de trabalho no interior da sociedade capitalista nascente. Daí que, para os fisiocratas, instrumentos, matérias-primas, etc., aparecem separados das condições sociais em que surgem na produção capitalista. Deste modo, eles erigem, portanto, apresentam o modo de produção capitalista como um modo eterno e natural de produção. Para eles, as formas burguesas da produção configuram formas naturais. No entanto, tiveram o grande mérito de considerá-las formas fisiológicas da sociedade, ou seja, considerar estes elementos como elementos estruturantes da vida social, que brotam da necessidade, portanto, das relações sociais, tal como estão estabelecidas em um determinado momento histórico, oriundas da necessidade, da própria produção, e independente da vontade da política, etc. Portanto, não é a partir de individualidades ou a partir de governantes que vão procurar, os fisiocratas procuraram compreender a estrutura da sociedade que estava nascendo. Eles foram buscar esta compreensão nas novas
nas necessidades novas que estavam se colocando e nos elementos estruturais novos que estavam se colocando naquela contextura histórica. Para Marx, o erro dos fisiocratas estava apenas em ver na lei material de determinado estágio social histórico, portanto, nas leis próprias que regem a sociedade burguesa, uma lei abstrata que rege por igual todas as formas sociais. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que os fisiocratas não conseguiram apreender a especificidade da sociedade burguesa nascente. Trataram aqueles elementos como sendo elementos gerais e, com isso, acabam deshistoricizando o próprio surgimento ou a própria sociedade capitalista. Além da análise desses elementos, em que consiste o capital no processo de trabalho, Marx localiza nos fisiocratas outros avanços. Coube aos fisiocratas determinar as formas que o capital assume na circulação, ou seja, determinar o que é o capital fixo, o que é o capital circulante e a conexão entre o processo de circulação e o processo de reprodução do capital. Lembremos a discussão que Marx faz na introdução à crítica da economia política, onde ele procura analisar em conjunto a produção, distribuição, circulação e consumo, e, a partir do consumo, como que este vai repor a necessidade da produção. Portanto, os fisiocratas não ficaram presos em ver o valor na esfera da circulação, como se fazia anteriormente. Os fisiocratas atentaram para a produção como momento no qual o valor está sendo gerado, o valor da mercadoria está sendo gerado. Feito isto, Marx faz uma pequena digressão a respeito do que é a força de trabalho e como a força de trabalho não deve ser confundida com trabalho. A força de trabalho deve ser entendida como aquela energia física e mental que será vendida pelo operário, pelo proletário, a fim de conseguir o básico para a sua existência cotidiana. Diz Marx, a base do desenvolvimento da produção capitalista é a força de trabalho. Portanto, a energia física e mental que está presente naquele que vai se assalariar. A mercadoria dos trabalhadores é a força de trabalho. Portanto, a única coisa que esses trabalhadores têm para vender é a sua energia física e mental. A base do desenvolvimento da produção capitalista é a força de trabalho. Esta é a mercadoria dos trabalhadores. Mercadoria esta que se confronta com as condições de trabalho na qualidade de mercadorias mantidas na forma de capital e com existência independente deles. Ou seja, o trabalhador, para sobreviver, precisa se assalariar. E para se assalariar, ele precisa de alguém que compre a sua força de trabalho. Portanto, o possuidor dos instrumentos de produção e dos meios de produção em geral. E este capitalista existe independente deste trabalhador. Esse trabalhador só pode existir enquanto trabalhador se conseguir vender a sua força de trabalho. Portanto, a sua força de trabalho se confronta socialmente com elementos que são independentes da sua vontade, uma vez que são elementos que estão constituídos historicamente no processo de desenvolvimento da própria acumulação de capital. A base do desenvolvimento da produção, retomemos aqui essa passagem, a base do desenvolvimento da produção capitalista é a força de trabalho, isto é, a mercadoria dos trabalhadores, que confronta-se com as condições de trabalho, condições estas que se apresentam na qualidade de mercadorias mantidas na forma de capital
e com existência independente deles, trabalhadores. É essencial determinar o valor da força de trabalho, lembrando que esta força de trabalho é igual ao tempo de trabalho requerido para produzir os meios de subsistência necessários que reproduzem a força de trabalho. Portanto, esta força de trabalho será despendida em troca deste dispêndio da energia física e mental do trabalhador. Ele receberá um determinado quantum monetário e com este quantum monetário procurará adquirir aquilo que é necessário para, no dia seguinte, gastar novamente a sua força de trabalho. Portanto, reproduzir a sua força de trabalho. Precisa consumir o mínimo para ter uma energia física e mental à altura daquilo que espera dele o capital. É essencial determinar o valor da força de trabalho. Este valor da força de trabalho é igual ao tempo de trabalho requerido para produzir os meios de subsistência necessários para reproduzir a força de trabalho. Ou poderíamos também dizer que este quantum de força de trabalho vai equivaler ao preço dos meios de subsistência necessários à existência do trabalhador como trabalhador. Portanto, ele precisa gastar um determinado tempo da jornada de trabalho, produzindo aqui o quantum de valor necessário para ser transformado em salário. Só nessa base, observa Marx, só nessa base verifica-se a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor que ela cria. Lembremos que a jornada de trabalho, ela não é a jornada na qual se produz apenas a produção para a reprodução da força de trabalho. A jornada de trabalho é aquela na qual o capitalista extrai também trabalho excedente não pago, extrai mais valia. Só nessa base verifica-se a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor que ela cria, ou seja, o total de valores que ele cria no interior de uma jornada de trabalho. É neste processo que a mercadoria força de trabalho terá seu uso para o capitalista. O capitalista usa a força de trabalho para aumentar a quantidade de valor produzido dentro de uma jornada de, por exemplo, 12 horas. Portanto, ao fazer isto, o trabalhador, ele produz para o capitalista o excedente que o capitalista, do qual o capitalista se apropriará sem dever nada ao trabalhador, uma vez que dentro do contrato jurídico que assinaram, teoricamente, o trabalhador estaria recebendo um salário justo, ou seja, estaria recebendo pela quantidade de valor que produziu. Assim, prossegue Marx, assim constitui fundamento da economia moderna considerar o valor da força de trabalho algo fixo, magnitude dada, o que ele é, na prática, em cada caso particular. Em cada caso particular, na medida em que as forças produtivas, elas não se alteram todo dia, mas tão logo o capital encontre forças produtivas mais modernas, o valor da força de trabalho, ele tende a cair, ou seja, o tempo para a reprodução da força de trabalho, ele tende a cair. Se antes, com determinadas forças produtivas, o trabalhador demorava 6 horas para produzir o quantum de valor que corresponde às suas necessidades físicas diárias, com novos instrumentos de produção, com novas forças produtivas, este tempo de 6 horas pode cair para 3 horas. Ou seja, em 3 horas, o trabalhador terá gerado o quantum de valor
necessário para comprar os víveres dos quais necessita para sobreviver e reproduzir a sua força de trabalho. Dentro de uma jornada de trabalho de 12 horas, se antes o trabalhador precisava de 6 horas, as outras 6 horas pertenciam ao capital. Se agora as 6 horas caíram para 3, o capital vai se apropriar doravante, não de 6 horas, e sim de 9 horas de trabalho excedente. Prossegue Marx observando que, embora os fisiocratas tenham tocado na questão do valor, na medida em que identificavam o mínimo de salário como o valor do trabalho, ou da força de trabalho, ainda que eles tenham tocado na questão do valor, eles não levaram adiante esta reflexão. E isto, em grande parte, em razão de que o desenvolvimento do modo de produção capitalista ainda estava em um estágio muito incipiente. Observa Marx. O mínimo de salário representa apropriadamente o eixo da teoria fisiocrata. Puderam chegar a essa formulação sem ter descoberto a natureza do valor. E isto porque o valor da força de trabalho se configura no preço dos meios de subsistência necessários, ou seja, numa soma determinada de valores de uso que era pago ao trabalhador a fim de que ele pudesse reproduzir a sua energia física e mental no dia seguinte. Por isso, sem penetrar na natureza do valor, puderam os fisiocratas considerar o valor da força de trabalho grandeza dada na medida das necessidades. Erraram, no entanto, ao considerar este mínimo que recebia o trabalhador uma magnitude invariável, determinada pela natureza e não pelo estágio histórico de desenvolvimento. Ou seja, embora o salário ele tendesse a ser um salário mínimo, o mínimo de salário, novas necessidades poderiam provocar alterações neste salário. Por exemplo, se não há a necessidade de ter um computador para fazer home office, o cálculo de um salário médio não contempla, por exemplo, a compra de um notebook. Basta ter a máquina de escrever, a velha máquina de escrever. Mas tão logo se coloque para o trabalhador fazer home office, ter uma boa internet que o conecte com a empresa, ou ter um bom computador que o conecte com a empresa, isto tem que entrar no cálculo do gasto, do custo da força de trabalho, sem o que este trabalhador não desempenhará as funções requeridas pela empresa. Portanto, o salário não é uma grandeza fixa, ele é uma grandeza variável. Isto não quer dizer que, estando colocadas novas necessidades para os trabalhadores, o capitalista se comprometerá em aumentar automaticamente ou a recompor automaticamente os salários. Se assim fosse, não haveria greves ou não haveria movimentos de paralisação dos trabalhadores exigindo recomposição salarial. Ainda que os fisiocratas não tenham atingido ou não tenham contemplado adequadamente a compreensão do valor, Marx vai observar que isto não prejudicou a série de acertos que os fisiocratas estabeleceram. Dentre eles está o fato de que os fisiocratas deslocaram a pesquisa sobre a origem da mais-valia do trabalho excedente da esfera da circulação para a da produção imediata, e assim lançaram o fundamento da análise da produção capitalista. Ou seja, os fisiocratas não foram buscar no entesouramento ou então na lógica de que a acumulação se dá porque um determinado proprietário de mercadorias vende a sua mercadoria mais cara e conseguindo assim vantagens sobre
outro indivíduo que estava vendendo a sua mercadoria. Muito menos a riqueza não vai brotar do fato de que um país ele importa menos e exporta mais, como era o caso para os mercantilistas. Pelo contrário, os fisiocratas deslocaram a discussão da esfera da circulação para a esfera da produção. E, ao fazerem isto, abriram cada vez mais as portas para que se compreendesse de onde vem o valor, de onde vem a mais-valia, de onde vem a riqueza no interior da sociedade capitalista. Com toda razão, diz Marx, estabeleceram o princípio fundamental. É produtivo o trabalho que gera mais-valia e em cujo produto se contém valor maior que o atingido pela soma dos valores consumidos na sua elaboração, sendo o valor da força de trabalho igual ao mínimo de salário. É evidente que essa mais-valia só pode consistir na quantidade de trabalho que o trabalhador deixa para o capitalista e que excede a quantidade de trabalho recebida no salário. Mas, observa Marx, os fisiocratas não a veem nesta forma, pois ainda não reduziram o valor à sua substância simples, quantidade ou tempo de trabalho. Por outras palavras, os fisiocratas se aproximaram, mas não conseguiram ir a fundo na reflexão a respeito da origem do valor, da produção do valor através do tempo de trabalho social médio, ou então aquilo que Marx vai chamar de trabalho abstrato ou geleia geral de trabalho. Prossegue Marx observando que é natural que seu método, portanto, o método dos fisiocratas, é natural que seu método de expor se subordine à sua concepção geral da natureza do valor, que, para eles, não é determinado modo de existência social da atividade humana, trabalho, mas consiste em terra, natureza, em matéria e nas diferentes modificações desta. Aqui Marx começa a apontar como que os fisiocratas viam na terra apenas o ponto de partida para a geração de valor. É o trabalho incorporado na terra, e unicamente na terra, que vai acrescer valor, na leitura dos fisiocratas. Para os fisiocratas, observa Marx, de todos os ramos de produção, é a agricultura, a produção primária, onde se manifesta a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor que esta gera, isto é, a mais-valia que a compra da força de trabalho proporciona a quem paga essa força. Portanto, eles visualizam a mais-valia na medida em que o trabalho ele é dispendido na produção agrícola, gera-se um excedente, e este excedente não é apropriado pelo trabalhador. O trabalhador fica apenas com uma parte do valor gerado a partir do trabalho que ele executou na terra. Mas os fisiocratas limitam a discussão sobre a mais-valia olhando para a atividade agrícola e não para as atividades em geral. Daí que não é determinado, daí que Marx afirma, de todos os ramos de produção, é a agricultura, a produção primária, onde se manifesta a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor que esta gera, isto é, a mais-valia que a compra da força de trabalho proporciona a quem emprega essa força. A soma dos meios de subsistência que o trabalhador consome todo ano, ou a massa de matéria que absorve, é menor do que a soma dos meios de subsistência que produz com o seu trabalho. Isto é bem diferente do que ocorre
por exemplo, na manufatura. Para Marx, na manufatura, não se vê o trabalhador produzir seus meios de subsistência, nem o excedente sobre ela. Há uma especificidade na manufatura. Na manufatura, o fetichismo da mercadoria, ele está muito mais configurado, de tal modo que, no trabalho na manufatura, em geral, não se vê o trabalhador produzir seus meios de subsistência, nem o excedente sobre eles. É diferente no caso da agricultura. Na agricultura, observa Marx, revela-se de imediato no excesso dos valores de uso produzidos sobre os valores de uso consumidos pelo trabalhador. Ou seja, ao ter a produção de cereais, ao chegar à época da colheita de cereais, é possível de se observar diretamente como que se produziu mais cereais do que aqueles cereais que o trabalhador vai consumir, ou mesmo do qual vai se apropriar dentro do salário que vai receber. E continua Marx. Para os fisiocratas, o trabalho agrícola é o único trabalho produtivo, o único que gera mais-valia, e a renda fundiária é a única forma de mais-valia que conhecem. O trabalhador da manufatura não multiplica a matéria, limita-se a transformá-la, de acordo com a leitura dos fisiocratas. A agricultura lhe dá o material, a massa de matéria, sobre a qual o trabalhador da indústria vai operacionalizar. Mas esse trabalhador da indústria, ele não vai acrescentar mais valor ao produto, dentro da leitura dos fisiocratas. Sendo o trabalho agrícola qualificado de único trabalho produtivo, considera-se forma única de valor excedente a forma de mais-valia que distingue o trabalho agrícola do industrial, a renda fundiária. Portanto, o único plano no qual a mais-valia pode surgir é no trabalho da agricultura, que vai se apresentar para aquele que se apossa do excedente sob a forma de renda fundiária. Para os fisiocratas, o lucro se afigura como uma espécie de salário superior pago pelos proprietários de terras, consumido pelos capitalistas como renda, e que acresce o valor da matéria-prima, pois entra nos custos de consumo que o capitalista ou industrial despende enquanto fabrica o produto, transforma a matéria-prima em novo produto. A indústria não acrescenta valor, apenas a agricultura é que é capaz de ser a fonte do valor através do trabalho que é despendido na produção de produtos agrícolas. Neste sentido, observa Marx, para os fisiocratas, o trabalho agrícola é o único produtivo, o único trabalho que gera mais-valia. A forma de mais-valia que distingue o trabalho agrícola de todos os outros ramos de trabalho é a renda fundiária, é a forma geral da mais-valia. Marx observa que os economistas posteriores sustentam concepção oposta a essa dos fisiocratas, considerando o lucro industrial, os economistas posteriores considerarão o lucro industrial a forma em que o capital se apropria originalmente da mais-valia. Por conseguinte, a forma original geral da mais-valia. E vem no juro e na renda fundiária meras ramificações do lucro industrial, que o capitalista industrial distribui pelas diversas classes coproprietárias da mais-valia. Se isto ocorria com os fisiocratas, se dá em razão, fundamentalmente, de que a grande indústria ainda não surgiu e a manufatura era extremamente incipiente. A base maior da produção
era a produção agrícola. Daí os fisiocratas terem dedicado a maior atenção de suas análises à produção agrícola. O trabalho agrícola aparecia como materialmente tangível, visualizável e prescindindo do processo de circulação. Pode haver excedente, pode haver a geração de renda sem que aquela mercadoria entrasse em circulação. O dono da terra poderia se apropriar do excedente daquela terra. A produção, ela antecede a circulação. Os fisiocratas desenvolverão, de acordo com Marx, alguns argumentos básicos para referendarem as suas análises. O primeiro argumento é o de que a agricultura cria, com a renda fundiária, um valor que não aparece na indústria e no comércio, um valor que sobra depois de reembolsados todo o salário gasto e toda a renda do capital aplicado. O segundo parâmetro que os fisiocratas utilizarão para constituir a sua reflexão é o de que a massa dos trabalhadores ocupados na manufatura seria determinada pela massa de produtos agrícolas que o trabalhador do campo pode produzir acima do próprio consumo. Portanto, o trabalhador agrícola produz um excedente. Deste modo, o trabalho agrícola aparece como a base natural do trabalho excedente, aparece como o gerador da mais-valia. Um terceiro ponto que vai sustentar os argumentos dos fisiocratas, observa Marx, é o de que toda mais-valia, seja ela relativa ou absoluta, lembrando que a mais-valia relativa é aquela que vai se basear cada vez mais em novas forças produtivas, enquanto a mais-valia relativa é aquela que resulta fundamentalmente da extensão da jornada de trabalho. Lembrando também que na sociedade capitalista, o fato de se desenvolverem novas técnicas de produção ou se incorporarem novas forças produtivas não elimina a mais-valia absoluta. Marx vai observar que o capital procura sempre articular mais-valia absoluta com mais-valia relativa, fazer com que as duas convivam a fim de potencializar a própria extração da mais-valia. Terceiro ponto dos fisiocratas: toda mais-valia relativa ou absoluta baseia-se em dada produtividade do trabalho. Se a produtividade do trabalho atingisse apenas o nível onde o tempo de trabalho de um homem só desse para ele sobreviver, para produzir e reproduzir os próprios meios de subsistência, não haveria trabalho excedente, nem valor excedente. Não ocorreria diferença alguma entre o valor da força de trabalho e o valor criado por esta força. Por isso, diz Marx, a possibilidade do trabalho excedente e do valor excedente decorre de dada produtividade do trabalho, de produtividade que permita à força de trabalho reproduzir mais que o próprio valor, produzir além das necessidades ditadas por seu processo vital. Essa produtividade, esse nível de produtividade, de onde se parte como condição prévia, tem de existir, antes de tudo, no trabalho agrícola, segundo os fisiocratas. Aparece para os fisiocratas como dom, como força produtiva da natureza. A natureza fornece as condições para que o trabalho se exerça sobre a terra. Na agricultura, conta-se, em geral, de saída, com a cooperação ampla e global das forças naturais, com o aumento da força de trabalho humana pelo emprego e exploração das forças naturais de atuação automática. Ainda que seja o trabalho que fornece
o valor excedente, ao ser aplicado sobre a terra, é necessário também que esta terra seja generosa com aquele que vá nela trabalhar. E conclui Marx com um quarto ponto, que sustenta a teoria dos fisiocratas. A fisiocracia, cuja contribuição importante e específica é a de ter derivado o valor e a mais-valia não da circulação, e sim da produção, começa necessariamente, ao contrário do sistema monetário e do sistema mercantilista, com o ramo de produção, que se pode considerar isolado e independente da circulação, da troca, e pressupõe não o intercâmbio entre o homem e o homem, mas apenas entre o homem e a natureza, uma vez que a relação básica, aquela que vai produzir o valor, é a relação do homem com a terra. Com estes elementos, Marx fecha este item 1 do capítulo 2 da Teorias da Mais-Valia. Item este que tem por título geral: a pesquisa da origem da mais-valia se transfere da esfera da circulação para a da produção direta. A renda fundiária, forma única da mais-valia. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar estes textos complexos e hoje bastante esquecidos, contribuindo assim para a formação das novas gerações de pesquisadores. Até uma próxima.